Pronto, então vamos começar a aula, né, de matemática. Hoje vamos continuar estudando os números reais. E aí vocês observam que esse desenho aqui, ele representa bem os números reais. A gente começou a estudar os naturais, quando a gente é bem menor, trabalhar só com os números positivos. Depois os inteiros, quando a gente precisa trabalhar com os negativos. E aí, quando a gente precisa trabalhar com fração, com decimal, a gente começa a usar o conjunto dos racionais, tá? Só que esse conjunto aqui, ó, dos irracionais, quando a gente junta os dois, vai gerar um conjunto chamado conjunto dos números reais. E é isso que a gente vai estudar melhor hoje, é o conjunto dos números reais. Bom, então, qual é a diferença entre números irracional e irracional? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Vocês sabem qual é a diferença? Oi? Você sabe qual a diferença de um número ser racional e ele ser irracional? Vocês estão me escutando bem? Oi, vocês estão conseguindo me escutar? Alô? Tô sim. Então, Juan, está me escutando? Travando um pouco para mim, mas acho que é a minha conexão. Oi, não entendi nada. Fala um pouco mais alto. Tá um pouco, acho que é a minha conexão. Ah, certo. Tá. Podemos voltar para a aula então, né? Então, vem. Vocês sabem qual é a diferença entre números racionais e irracionais? Deu um branco agora. Lembrando, né? É o seguinte. Números racionais, vê essa charge aí. Também te chamaram de irracional, esse é o número raiz de 5, perguntando para um gato, né? Se chamaram de irracional. Então, quando a gente vai olhar um pouco da história, a gente vê que esses nomes têm a ver com a história da matemática. Os números, eles eram usados inicialmente não só para contar unidades, mas também para medir as coisas. Então, quando eu digo que uma parede tem 3 metros de comprimento, eu estou fazendo uma comparação racional entre esses números. Eu estou dizendo que aquela parede cabe 3 pedaços de 1 metro. Quando eu digo que a altura de um degrau é de 20 centímetros, eu estou dizendo que aquele degrau cabe 20 pedacinhos de 1 centímetro. Era assim que os matemáticos da antiguidade, eles entendiam os números como comparação. Só que aí Pitágoras fez um negócio interessante e ele viu uma grandeza que a gente chama de incomensurável. O que é isso? É uma unidade que não pode ser medida por outra. E aí ele começou a dizer que esses números eram irracionais, não faziam sentido. Tá? Depois se percebeu que esses números são interessantes, têm muita importância na matemática. Por exemplo, toda raiz de número natural que não der um valor exato, ele é irracional. Nós já estudamos na outra aula que, por exemplo, raiz de 4 é um quadrado perfeito, raiz de 9 é um quadrado perfeito, não é isso? Mas a raiz de 5 não dá um valor exato. Se você pegar a calculadora e for fazer, ela vai te dar alguns valores aproximados. Mas a verdade é que aqueles valores ali são infinitos. A calculadora só mostra alguns. Então, toda raiz que não é exata, ela é chamada de número irracional. Tá? Olha aqui, ele é de Pitágoras. Ele pegou um quadrado de um lado, de 1 metro de lado, ou o outro lado 1 metro. E quando ele calculou a diagonal desse quadrado, deu raiz de 2, que não é um número exato, é 1,41, 42, e segue infinitamente. Ele ficou louco com isso, começaram a chamar de números irracionais. Mas e aí, como é que a gente sabe quando o número é racional e quando ele é irracional? Ó, tem essa outra charge aqui, ó. Então, o número racional, quando ele pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, 2/3, 3/4, 1/5. O denominador não pode ser 0, tá? Porque eu não posso dividir por 0. Mas essa, em geral, essa é a regra.
todo número que pode ser escrito na forma de fração de números inteiros, ele é um número racional. Se ele não puder ser escrito dessa forma, ele é irracional. Vamos dar um exemplo aqui. Vê, imagina o seguinte. Quantos estados a gente está vendo aqui? Os estados da região Nordeste. São quantos? Vocês lembram? São nove estados. Quando você junta todos eles, forma o quê? A região Nordeste. Então, do mesmo jeito, olha, eu tenho aqui o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos racionais. Vê que dentro dos racionais tem os inteiros, os naturais, mas não importa. Eu estou vendo aqui que tem racional e irracional. Quando eu junto os dois, eu consigo criar o conjunto dos números reais. Agora, uma pergunta. Será que tem alguma cidade que pertence a dois estados ao mesmo tempo? Aqui no Nordeste? Ah, essa cidade é de Pernambuco, essa cidade é da Paraíba. Existe isso? Ou cada cidade é de um estado diferente? Cada cidade é de um estado. Um estado, né? Então, do mesmo jeito, são os números. Ou ele é racional, ou ele é irracional. Não tem nenhum número, não existe nenhum número que seja as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele está nesse lado azul, ele é irracional, ou ele está nesse lado laranja, quer dizer, irracional no azul, ou ele é racional nos laranjas. Tá? Não tem nada em comum, nenhuma interseção. E quando você junta os dois, forma o maior conjunto que a gente vai trabalhar até o ensino médio, que é o conjunto dos números reais. Aí vê o seguinte, como é que a gente pode escrever esses números reais? Ó, tem uma charge aqui, tem essa piadinha que você só vai entender no final. Ou talvez até já entendam. A fome é uma dízima periódica. Por que será isso? Vocês têm ideia do que ele está dizendo isso? Já faz essa palavra, mas não sei não. Sabe não, né? Então vamos entender o porquê. Essa questão está dizendo que todo número pode ser escrito na forma decimal. Então, qual é a diferença entre ser racional e irracional? Vamos acompanhar esse diagrama. Aqui, eu estou dizendo a você que todo número real pode ser escrito na forma de representação decimal. Tipo 2,8, 3,5, essa é representação decimal. Dentro dessas representações, eu posso ter um número racional ou um número irracional. Qual é a diferença na escrita desses? O número racional ele pode aparecer de duas formas. Ou com a escrita de números finita, vocês vão entender já quando eu der os exemplos, finita, ou infinita periódica. Você sabe o que é uma coisa periódica? Eu botei até dois R's, mas é um R só, tá? Periódica. Deixa eu corrigir logo isso aqui para não ficar feio. Pronto. Vamos lá. Então, vocês sabem o que significa a palavra periódica? Periódica é uma coisa que se repete. Por exemplo, a Copa do Mundo acontece de quanto em quanto tempo? Vocês têm ideia? 4 anos. De 4 em 4 anos. Então, a Copa do Mundo é periódica. Ela acontece de tanto, e o período dela é 4 anos. Os dias da semana formam um grupo periódico. Se repete os dias da semana? Sim. De quantos em quantos dias? 7. 7 dias. Então, o período da semana é de 7 dias. Os meses do ano se repetem? Janeiro, fevereiro, março se repetem? Sim. De quanto em quanto tempo? 12 meses. Então, os meses do ano formam um grupo periódico que se repete a cada 12 meses. Então, quando o número é racional, ou ele tem uma representação finita, ou ele tem uma representação infinita periódica, quer dizer, infinita, mas ela fica se repetindo sempre.
tá? Já os números irracionais, eles só têm uma forma de aparecer, que é uma forma infinita e não periódica. Aí talvez ainda tenha ficado algumas dúvidas para vocês, mas eu vou explicar agora com números. Essa piada aqui quer dizer que a fome é uma dízima periódica, ele quer dizer que a fome é uma coisa que não tem fim, porque é uma dízima, e se repete sempre, não tem como, você come, daqui a pouco está com fome. Então, é isso que quer dizer, que a fome é uma dízima periódica. É uma brincadeira com a definição. Então, vê agora. Raiz de 2, se você pegar uma calculadora, você vai ver que dá aproximadamente isso, 1,4142, 120, segue de forma infinita. Tá? Coloquei aproximado aqui, porque não é um valor exato. Você vê que não tem como eu saber uma sequência. O 4, depois o 1, 4, 2, o 1, 2, o 8. Eu não sei quem é o próximo número. Isso é uma representação infinita, porque ela é infinita. Ela tem reticência, e ela não é periódica, porque ela não se repete. Então, isso é um número irracional. Entenderam isso? Vamos ver um outro exemplo. Pi. Já ouviram falar em pi? Ou não? Sim. Já a gente vai falar mais um pouco sobre esse número irracional, que ele é muito importante para calcular área e comprimento de coisas circulares. Pneu de bicicleta, por exemplo, pneu de trem, um tanque circular, o diâmetro da Terra, tudo que fala em círculo, em coisas circulares, tem a ver com π. A gente vai entender depois por quê. Veja que o π é 3,1415,9. Eu não sei quem é o próximo. Se eu não olhar na calculadora, na tabela, eu não sei quem é o próximo. Ele tem uma representação infinita, não periódica. Portanto, ele é irracional. Agora, esse daí, 5 dividido por 4, dá quanto? 1,25. Esse número tem uma representação infinita? Não. Não, porque ele não tem reticência. Ele é só isso mesmo, acabou, é 1,25. Ele tem uma representação finita, portanto, ele é um número racional. Tá? Então, todo número que tem uma representação finita, ele é um número racional. Ah, e se for uma representação infinita? Aí depende. Se é infinita não se repete, ele é racional. Se a infinita se repete, que é chamada de periódica, aí é racional. Por exemplo, se você pegar agora a calculadora e dividir 1 por 3, vai dar 0,33333. Então, veja, tem reticência, é infinito, beleza. Mas quem que vem depois desse 3? Outro 3, e outro, e mais outro, e mais outro. Então, ele é racional. Ele é infinita, tudo bem, mas ele é periódico. Se é periódico, é racional. Por exemplo, se eu digo para você o número 3,52, reticência. Ele é periódico ou não? O que vocês acham? 3,52, é periódico ou não? É, né? Está repetindo 52. Então, ele é uma dízima periódica. Ele é racional. Agora, se eu digo 0,1358429, você não sabe quem é o próximo que eu vou inventar, então ele é irracional. Ficou clara a ideia entre número racional e irracional? Tá tranquilo para vocês? Tá. Tá tranquilo? Então, vê. O número π, a gente já ouviu falar nesse número. Olha a história aqui, ó. O número π representa o valor da razão entre a circunferência de qualquer círculo e seu diâmetro. Primeiro, vocês sabem qual é a diferença entre circunferência e círculo? Sabe qual é a diferença? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha. Vê a diferença. Quando eu pego essa figura aqui, cheia, como está aqui, eu tenho um círculo. Desculpa, eu tenho um círculo, tá certo. Agora, vê o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa figura, vou deixar só uma linhazinha ao redor dela. Quando eu deixar só uma linha ao redor,
Deixa eu aumentar aqui, tá? Para vocês verem melhor. Ó, isso aqui é uma circunferência. Circunferência é só a linha, tá? E aqui é um círculo. Por que é um círculo? Porque é o valor todo, tá certo? Ó. Isso é um círculo porque ele está preenchido, é como se o círculo eu pudesse pintar, é uma área. E a circunferência é só uma linhazinha que eu coloco ao redor. Numa pizza, por exemplo, a pizza toda, ela é o círculo. E a borda da pizza, que às vezes tem gente que gosta de botar catupiry, por exemplo, aquela borda da pizza é uma circunferência. Então, pensando nisso, quando vocês olham uma aliança, vocês têm ideia de circunferência ou de círculo? Uma aliança. Circunferência. Circunferência, beleza. Quando vocês veem, por exemplo, uma marca de desenho de uma bola no papel, você tem ideia de circunferência ou de círculo? A gente sabe que bola está em 3 dimensões, mas no papel fica desenhado como um círculo, né? Eu podia dizer, ó, essa bola aqui. Então, tudo que é circunferência é só a linha. Tudo que é círculo é tudo a linha e tudo que estiver dentro dessa linha. Tá certo? Então, tudo que for calculado a circunferência do círculo, a área, o comprimento, eu preciso do número π. Tá? E aí ele está mostrando aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aí ele fala circunferência, eu já expliquei. Você sabe o que é diâmetro? Diâmetro é essa linha, ó, que passa pelo centro e vai de uma ponta a outra ponta extrema da circunferência, ou do círculo, tanto faz, dos dois. Então, essa linha é chamada de diâmetro. Aí, o que é o número π? Vê que coisa interessante os matemáticos descobriram. Pode ser uma tampinha de garrafa, pode ser, você pode até fazer experiência em casa e medir. Pode ser o pneu de um trator, pode ser qualquer círculo, de qualquer tamanho. Se você pegar uma linhazinha em volta dessa circunferência, ó, a circunferência, e abrir essa linha, você vai ter um comprimento da circunferência. Tá? Aí você pega esse comprimento agora, pega esse tamanho que é o diâmetro e você divide a circunferência e o diâmetro de qualquer circunferência. Pega o tamanho dela e divide pelo diâmetro. É incrível, mas sempre vai dar 3,1415,9 e assim vai. Então, esse número π é um número que aparece exatamente das relações da circunferência com o seu diâmetro. E ele vai ser sempre igual, sempre. Tá? Aí tem até essa piada aqui, ó. O que foi que o filho do matemático fala quando quer ir ao banheiro? Vocês sabem? O que é que o filho do matemático fala quando quer ir para o banheiro? Aqui, ó. Você vê que tem tanto brincadeiras como piadas, como assunto sério envolvendo essa ideia de números irracionais. Tá? Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Deixa eu aparecer aqui. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Deixa eu perguntar um negócio aqui para vocês. Se eu botasse aqui nessa letra A, raiz de 4, isso era racional ou irracional? O que vocês acham? Quanto é a raiz de 4? É exata? É racional, porque a raiz de 4 é 2. Se é exata, ele tem uma representação finita. Ele é racional. Agora, 2/3 é racional ou é irracional? Dois terços é uma fração. O numerador é um número inteiro, o denominador é outro número inteiro. Toda fração com números inteiros é uma fração que representa um número racional. Agora, por exemplo, se eu fizesse isso aqui, dá uma olhada. Ó.
Pronto. Isso é uma fração, mas isso é um número racional? O que vocês acham? Ele é racional, essa letra B é racional ou irracional? Eu acredito que seja irracional, né? Que não são dois números inteiros. Muito bem, excelente. A fração tem que ter números inteiros. Se ela não tem números inteiros, isso aqui já é irracional. Então, você está certíssimo. E esse número aqui? 37, 37. Esse número, ele tem uma representação infinita. Ele é racional ou irracional? Irracional. Será? Veja que ela é infinita, mas ela é o quê? Ó, Racional. não é racional por quê? Percebeu? Porque O 30... o 37 se repete. Exato. O 37 é chamado de período. A gente diz que isso é uma dízima periódica de período 2, porque tem dois períodos, o 3 e o 7. Para se de repente, a partir de agora, eu colocasse 4, 5, 6, colocando números aleatórios, eu não sei mais quem é o próximo. Quem é o próximo depois do 2? Eu não sei. Então, agora ele passa a ser irracional. Então, gente, basicamente é isso, tá? Os números racionais, eles podem ser representados por fração, que tem que ser números inteiros, mas essa fração, quando dividida, ela vai dar ou um valor exato, ou um valor infinito, mas periódico, ou seja, que se repete, certo? Já os números irracionais, ele é a forma do número π pelas raízes, que não são exatas, por exemplo, raiz de 7. Qualquer raiz que não tenha valor exato é um número irracional. Aí vocês podem estar me perguntando, bom, e quando é que a gente começa a fazer as contas? Cadê cálculo? Por enquanto, eu estou passando para vocês a base do conjunto dos números reais. Porque não adianta a gente fazer cálculo sem saber o que está fazendo. Tá? Tem professor que gosta muito de só fazer conta, mas fazer conta sem saber para quê, não adianta só fazer conta. A calculadora faz. A gente tem que saber para que está fazendo as contas. Então, primeiro, eu estou passando toda essa parte de definição, de explicação, de teoria, do que são números reais, para que vocês possam entender que a gente vai precisar usar muito esses números e tem que saber o que significa, tá? Então, mais para frente vai ter muito cálculo, mas por enquanto a gente está vendo só as definições, que é uma parte que vai dar base para vocês fazerem o restante dos exercícios. Vocês estão com alguma dúvida nisso aí até agora? Não. Não, né? Até agora está simples, porque esses números, tudo que a gente está vendo, é só teoria mais, né? Explicação como são as coisas, para que depois a gente possa realmente fazer cálculo sabendo o que estamos fazendo. Isso é importante, fazer cálculo por fazer tem muita diferença. Tá? Aí, como eu disse a vocês, todo finalzinho de aula eu vou deixar um link para vocês fazerem uma avaliação contínua. Ainda hoje eu vou colocar no Google Sala de Aula as tarefas para vocês fazerem durante a semana, mas nesse momento a gente vai estar encerrando a aula e eu vou estar pedindo para vocês continuarem a aula, lógico, resolvendo essas questões daí, agora, tá? Vocês vão pegar papel e caneta, vão fazer isso, os cálculos, né? Marcar a resposta certa e mandar para mim. Só é clicar em enviar, que vocês sabem que é só isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar pelo WhatsApp agora o link dessa tarefa. Só procurar aqui a turma de vocês. E tá voando. Pronto. Link para atividade contínua de conclusão de aula. Estou precisando fazer, tá? Para poder, os 10 minutos que faltam, eu fazer uma tarefa, que é essa tarefa daí, tá?
vão clicar nesse link, vão olhar as questões, não vão chutar, não, vão ler, vão relembrar o que a gente falou, e aí vocês vão poder responder essas questões, tá? Isso também vale pontuação, depois eu passo para vocês como é que está a pontuação de cada um. E qualquer dúvida, na hora que vocês estiverem fazendo esse questionário, eu continuo online aqui, esperando dúvida de vocês. Tá certo? Então, vou parar a gravação, para poder depois passar essa